Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver me assistindo. Vamos aqui repassar mais um vídeo sobre um curso gratuito em leilões de imóveis, tá? Aqui é um guia prático, vou passar para vocês aqui um guia prático, um geralzão de como funcionam os processos de leilões de imóveis, o que vocês têm que se atentar, seja para vocês arrematarem para vocês mesmos, ou seja para vocês negociarem com o assessor. Mesmo que vocês venham a terceirizar as etapas de o leilão de imóvel, o processo de leilão de imóvel em si, ou o projeto do leilão de imóvel em si, é muito bom você saber quais são as etapas para poder negociar e acompanhar ali os afazeres, as atividades, as responsabilidades, as entregas desse assessor que você eventualmente pode contratar. Então vamos lá, antes de tudo, o que se tem que saber sobre leilão de imóvel é por que há descontos tão atrativos assim. Pensando pelo lado da Caixa Econômica Federal, pelo Santander, pelo Banco do Brasil, que são bancos, né, que são financeiras, pelo Banco Inter, Sincred, entre outras. Elas são financeiras, não são gestoras de ativo imobiliário. Então elas têm que se desfazer o quanto antes desses ativos imobiliários. Não é vantagem para elas, contabilmente falando, financeiramente falando, ficar com esse ativo no balanço patrimonial. Isso onera o valor dela na bolsa de valores. Então elas têm que se desfazer desses ativos e criar caixa financeiramente para poder investir na operação do core business, que é o core business financeiro, por exemplo, sistemas, por exemplo, contratação de pessoal, por exemplo, máquinas mesmo, por exemplo, ampliação de agências, enfim, ou whatever, eles não são gestores de ativo. Tá? O mesmo vale para um TRT, um tribunal, por exemplo, né? O juiz pede ou manda que seja ou determina que seja colocado em leilão um imóvel com um desconto bem agressivo, de forma que aquele imóvel, quando comprado, ou melhor, quando arrematado, ele gere caixa suficiente para pagar o trabalhador que entrou com um processo na justiça, ou pagar o executante, né? O exequente, na verdade, é pagar o exequente, seja lá por qual for o motivo, seja lá por qual for o processo contra o executado, tá bom? Então é isso que é importante a gente saber no primeiro passo. Agora a gente pode seguir nas nossas explicações. O que temos que saber quanto às etapas de um leilão? Pode se dividir em 4 etapas, basicamente. 5 etapas, contando pós-leilão ali também, 5 etapas. A primeira etapa, garimpagem. Se você for jogar isso para um linguajar corporativo, para um linguajar sofisticado do ponto de vista de gestão de projetos e empresarial, você pode falar que é um sourcing de imóveis, uma busca de imóveis, é uma garimpagem de imóveis. Você tendo todo o perfil do arrematante, o que você vai fazer é a busca de imóveis conforme o perfil do arrematante, ou seja, qual que é o ticket dele que se encaixa, ou seja, até quando que vai? Vai até 100 mil, até 200 mil, até 500 mil, até 1 milhão? Para que ele quer o imóvel? Ele quer para morar, ele quer para alugar, fazer renda passiva e gerar patrimônio a longo prazo, ou ele quer para se alavancar financeiramente, tradear imóveis? Tudo isso vai impactar na sua garimpagem, na decisão de quais imóveis você vai selecionar. Tá? Alguma região específica que ele vai querer, pô, ele vai querer em grandes centros urbanos, ele vai querer na região que ele mora, ou não, ele não está muito preocupado com isso. O que ele quer ver é o dinheiro entrando, independente de qual for o imóvel, independente de qual for a região. Tá, então pronto. Aí você já toma a decisão de fazer essa garimpagem para depois fazer as análises. Chegando nas etapas das análises, podemos dividir em 3 grupos, 3 frentes de análise. A primeira, análise jurídica, incluindo na análise jurídica o edital e a matrícula. Tá? Então, análise jurídica, basicamente, você vai analisar o edital para saber ali os critérios daquele leilão. Muito importante ler o edital de cabo a rabo, tem que saber todas as vírgulas do edital antes de participar de um leilão, tá? Você vai ler a matrícula ali, porque ali vão ter indisponibilidades, ali vão ter eventuais nulidades, ali vão ter eventuais gravames e informações muito estratégicas também
para saber se compensa você ir ou não naquele leilão, tá? Tudo isso impacta financeiramente ou mesmo impacta na viabilidade final de arrematação do leilão, tá? Do imóvel. E depois você vai ter análise mercadológica. Então, análise mercadológica, algo mais específico quanto ao mercado em si, quanto ao imóvel em si. Aquele imóvel, ele está bem valorizado naquela região? O valor de avaliação dele, qual que é? Ele não pode se pautar pelo valor de avaliação do leiloeiro, tá? Ou do banco, por exemplo, não pode se pautar com esse valor. Então, qual que é o valor dele? O que tem perto dele, daquele prédio, daquela casa? Se for um prédio, um condomínio fechado, o que tem no condomínio? Como são os vizinhos? Como que está o condomínio? Está endividado, não está? É importante buscar essas informações. É um prédio antigo ou é um prédio mais novo? Um prédio antigo que tende a se deteriorar, né? Ou um prédio mais novo que ainda está começando e tem suas finanças enquadradas, finanças organizadas ainda, tá? Então isso é importante saber. Todas essas informações jurídicas e mercadológicas vão ser output para a análise financeira sua. Então, a análise financeira sua vai buscar o que tem de questões jurídicas levantadas e o que tem de questões mercadológicas levantadas. Tudo isso você põe numa tabela, tá? Tem diversas tabelas na internet, eu recomendo a minha. Eu vou mostrar as minhas aqui, eu mostro as minhas nos meus vídeos e eu separo exatamente célula a célula, mês a mês, período a período, se é alocação, se tem consórcio, se não tem consórcio, enfim, vai me acompanhando que você vai ver nessas planilhas. Tá? E você tendo essa planilha, você vai chegar no resultado final no período de 6 meses, no período de 8 meses, no período de 12 meses, 18 meses, 24 meses, 420 meses, 360 meses, o que você quiser. Tá? E aí você vai trazer a TIR, a VPL, o ROI, o payback simples, payback composto, ROI simples, ROI composto, todas as informações necessárias nessa planilha. Aí você consegue tomar a decisão. Então veja só, você tem ali a análise jurídica, você tem a análise financeira e você tem a análise mercadológica. É muito importante também considerar a due diligence presencial, nem que ela não seja presencial. Isso vai um pouco dentro da análise mercadológica, tá bom? Então, a análise mercadológica você pode considerar também aquele contato que você faz com o síndico, que você faz com o porteiro, que você faz com o vizinho, fala, pô, o imóvel aí, ele tá bom ou não tá bom? O imóvel ele tá com algum problema estrutural ou não? O imóvel ele foi já ocupado ou nunca foi ocupado? Se ele foi ocupado, por quem que foi ocupado? Sabe dizer quais são as condições? Blá, 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 blá. Decidido ir para o leilão, dia do arremate. Cadastro no leiloeiro, tá? Antes de tudo, é o cadastro no leiloeiro. Tendo o cadastro no leiloeiro, você vai se habilitar para o lote, se habilitar para o leilão. Você vai determinar, já tinha determinado na análise financeira o seu máximo. Você vai para esse leilão com a cabeça, pensando racionalmente, sem usar o coração, sem usar a emoção. Não se prenda à emoção no leilão, da forma que, tipo, pô, eu não quero perder esse leilão, é um apartamento que vai dar um super lucro, então eu vou subir um pouquinho em relação ao meu lance máximo. Ah, vou subir mais um pouquinho. Estão batendo meu lance máximo. Mas vou subir mais um pouquinho. Bom, quando você vê, se você se você ultrapassar muito, não ter calculado essa margem de ultrapassagem, você vai perder dinheiro. Você vai jogar dinheiro fora. Na verdade, você vai deixar de ganhar na renda fixa, ainda mais hoje que a renda fixa é 15% ao ano. Tá? Então, vai com a cabeça, estabeleça um limite máximo, esteja disponível para participar do leilão naquele dia e horário, ou já configure um lance automático. Tendo tudo isso, pronto, você vai redondo, calmo, tranquilo e assertivo para esse leilão. Ganhe você ou não, você vai assertivo para esse leilão. Tá? Arrematando, o que você tem? Entra naquele processo burocrático, de repente vai precisar fazer uma emissão na posse, uma negociação de posse, depende de como vão estar as condições do imóvel, que você já vai ter analisado inicialmente na due diligence de mercado. Tá? Aí você vai entrar naquele processo do cartório, putz, então é carta de arrematação para o juiz, é escritura enviada para o cartório, pedido, né, de escritura no cartório, pedido de matrícula no cartório, enfim, todos esses processinhos.
até que você tenha a propriedade e a posse total do imóvel. Tendo isso, cai para dentro, faz a reforma, prepara ele e vende, e aluga, ou mora, e faz o que você quiser. Não é um bicho de sete cabeças, um leilão de imóveis, tá? Então, o fluxograma máximo dele, macro, né? Que eu passei aqui, acaba sendo quase que o mesmo em todos, com uma diferença, com mais diferença nas variáveis em cada etapa. Mas basicamente é isso que você tem que saber, é isso que você tem que negociar, é isso que você tem que assim, tentar com o seu assessor. Tá? Com o assessor seu que você vai contratar. Se você quer saber mais sobre leilões de imóveis, curte esse vídeo aqui, compartilha ele, me segue no canal, ativa o sininho, me segue nas redes sociais, André Sotero Leilões, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!